O psicoestimulante que o povo está usando para acordar e depois para manter performance, pode usar, não quer tirar? Vai me procurar para tirar. Tudo que você descobre eventualmente para uma cura, você, no mundo competitivo, você acaba naturalmente abrindo portas para o doping, né? Então, muitos medicamentos foram feitos não feitos para atletas que passaram a utilizar para atingir o pico da performance. No mundo corporativo, a galera tem tomado umas coisinhas pra... Exato, podemos falar sobre isso também. Horrível isso. É uma substância que eu não uso nem para paciente. É horrível isso. Porque vai dar BO. É mesmo? O que estão usando vai dar BO. Então, vai pifar. Empurrando e essa é a minha pergunta, assim, porque assim, é considerado um certo tipo de doping para as pessoas que usam, estão buscando ter um doping ali. A gente sabe que isso é maluco, né? Mas nós estamos caminhando com esses passos de remodulação. Você acha que existe uma evolução onde, por exemplo, um atleta de esportes pode passar uma semana fazendo modulação para chegar num evento final e estar em algum outro nível de preparo mental? Depende, porque você está falando muito em termos de medicação psicoestimulante. Uhum. Os remédios, por exemplo, o antidepressivo não te dá nenhuma vantagem em termos de velocidade, de rapidez, não. O psicoestimulante que o povo está usando para acordar e depois para manter performance, eu brinco, tipo assim, pode usar, não quer tirar? Vai me procurar para tirar. Porque vai chegar uma hora que não vai mais dormir, vai travar isso aqui. Toma melatonina. Não funciona, amor, não funciona. Nós estamos falando de uma droga pesada, caramba. Não funciona, não. Aí o cara chega magro, pálido, taquicardia, aí ele começa a ter ataque de pânico, começa a não dormir, ele vai pifar. É uma questão de tempo, você fica ali esperando que vai pifar. Essas substâncias psicoativas, essas sim, não passam no doping. Agora, os tratamentos neuromoduladores não tem nada a ver com isso. É externo, né? Você não está ingerindo nada. Né? Não, mas pode melhorar a performance, não pode melhorar a performance física? Melhora? Pode. Por exemplo, o neurofeedback, que é uma ginástica cerebral. Ele começou sendo biofeedback. Ele começou aumentando performance muscular de atletas. Entendi. É como se fosse uma ginástica intermediada por um computador, que vai vendo ali quantas vezes você tem que fazer, vai programando para você ter uma musculatura. Mas se você for no sangue, querido, não tem nenhuma droga. No outro extremo, né? Porque eu entendi a pergunta do André, mas, assim, às vezes o placebo ainda seria também uma solução, às vezes, dependendo do caso? Não. O tratamento o biomodelador, o neuromodulador, ele funciona de fato. Óbvio, não sem a medicação, que é a mesma coisa que você falou da cannabis, não é? Ok. Sim, sempre é mais uma associado. coisa. E você tem que saber a hora de usar cada coisa. É isso que eu estou dizendo. Isso. A estimulação magnética. Eu não vou esperar um cara que está mal fazer o efeito da medicação. Eu trago ele de volta e eu tenho ele parceiro no tratamento. Porque aí ele vai poder malhar, ele vai poder dormir bem, ele vai poder me ajudar. Sim. Agora, se eu deixo ele naquele pensamento negativo recorrente, eu não tenho a participação dele. Aqui a gente, nós somos, você talvez não saiba a nossa história, mas aqui nós somos filhos do burnout, né? Chama de exaustão, chama como quiser. Mas como que você enxerga, assim, o mundo, a saúde mental no mercado de trabalho? Você é muito procurada para fazer palestras? Como que esse mundo acontece para você? Olha, eu vou te dizer que é o grande desafio, porque a gente não tem dúvida que o trabalho deixou de ser um lugar de prazer para virar só desempenho. Porque assim, que a gente tem que ter desempenho é óbvio. Agora, o problema é que a gente vive numa sociedade do desempenho. Tá? Antes a gente tinha a sociedade da disciplina. Por exemplo, pós-guerra, ali na Revolução Industrial, o que você tinha? Você tinha um patrão, regras a seguir, e você sabia o que podia ou não podia fazer e seguir aquelas regras. Era fácil. Tá? Dava desgaste? Dava, mas era um desgaste de ser submisso, de não ter liberdade, era um outro desgaste. Quando vem a sociedade de desempenho, o grande problema é que nada basta. Você acaba de ter uma vitória, você já está pensando no próximo pulo que você vai ter que dar. E você está o tempo inteiro tendo que ampliar.
Então, assim, você fez um bom resultado, aí vão te cobrar o triplo. Você fez o triplo, agora você vai fazer, vai reinventar a roda. E o que acontece? Existe no cérebro humano uma necessidade de fazer e ser. O que significa isso? To be e to do. A gente precisa fazer muito e recolher para que esse muito vire material, para que o cérebro possa fazer essa sopinha e ter novas ideias. Não é na base da cobrança do tipo assim, é mais. Porque às vezes o mais não vai ser mais, vai ser outra via. Não vai ser mais do mesmo. Sim, total. Então, o que leva à exaustão é porque é mais do mesmo. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.